A mais alta atividade espiritual que um cristão pode exercer nessa terra se chama oração. A oração, na verdade, move o braço de Deus. Se você crê no poder da oração e gostaria de ouvir um pouco sobre o assunto, permaneça aí porque eu sei que Deus vai falar com você. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, o profeta diz: eu não pecaria contra o Senhor deixando de orar por vocês. O profeta está então nos ensinando o valor de se orar uns pelos outros. No caso, ele tinha a incumbência de orar pelo povo de Israel, de orar por toda a nação, de orar pelo povo que no momento havia escolhido um rei, pedido um rei. E contra até a vontade de Deus e a vontade do profeta, o próprio Deus teve que responder à petição daquele povo. Então Samuel, ele olha ao seu redor e vê tudo que está acontecendo, e então ele não vê nada melhor a se fazer a não ser orar pelo povo, clamar a misericórdia de Deus pelo povo. E eu vejo em toda a Bíblia o Senhor nos ensinando sobre o poder da oração. Não somente a oração que fazemos para nós, mas sobretudo a oração que fazemos pelas outras pessoas. A oração intercessória. E é sobre isso que eu quero falar com você, falar sobre a oração intercessória. A oração que podemos fazer pelas outras pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer: orem por mim, para que no abrir da minha boca a palavra de Deus possa sair com poder, com eficácia. Nós vemos o Senhor ensinando que a gente deve orar pelos outros, orar uns pelos outros. Não é? Nós temos o ensinamento de Jó. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Deus restaurou toda a sua história, toda a sua situação de calamidade, de ruína e de adversidade. Nós estamos vivendo um tempo complicado, que é o tempo, não é, onde todo o mundo inteiro tem sido afetado por essa pandemia, pela quarentena, e eu quero afirmar para você que não há nada mais nobre da nossa parte a se fazer nesse tempo do que orar uns pelos outros. Temos sido desafiados a melhorar nosso relacionamento familiar, conjugal, relacionamento entre patrão e funcionário, entre vizinhos, entre amigos, porque é um tempo em que todo mundo está com aquele ponto de interrogação no ar. O que vai acontecer? Muita gente sendo afetado pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. E isso afeta os relacionamentos. Muitas pessoas estão jogando para fora o que sente dentro. Isso vai afetando as pessoas que estão mais próximas, a esposa, os filhos, os amigos. E eu quero dizer para você, principalmente você que tem tentado segurar um relacionamento, tem tentado salvar uma família, salvar um casamento, salvar a situação dos filhos, tem tentado de alguma maneira cooperar para um ambiente saudável. Quero dizer para você que muito mais forte, muito mais eficaz, muito mais poderoso do que argumentar, discutir, brigar, xingar, reclamar, se queixar, muito mais poderoso, muito mais eficaz do que isso, é a gente entrar num quarto, investir o tempo que seria argumentando, discutindo, investir esse tempo orando, intercedendo, citando o nome da pessoa por quem de repente você está desejando uma restauração, ou com quem você está tendo atrito, citar o nome dela para Deus, dizer para Deus o que está acontecendo, o que está pegando, o que na verdade está gerando desconforto. E aí, saiba que num curto período de tempo, você vai ter um resultado tão poderoso, tão eficaz, tão grande, que então você vai querer todas as vezes resolver seus problemas orando, clamando. A Bíblia fala de Neemias, capítulo 1 de Neemias, ele recebe uma notícia do seu povo, e a notícia não é muito boa. Os muros de Judá estavam
arrebentados, queimados a fogo, destruída, a cidade estava sofrendo calamidade, fome. E ele então resolveu orar, jejuar, chorar pela sua cidade. E por causa desse tempo que ele tirou de choro e de oração pela sua cidade, confessando os pecados da cidade, se identificando com os pecados da própria cidade, do próprio povo, Deus então o levantou para restaurar os muros. E então ele foi o grande homem que Deus usou para realmente fazer um caminho de volta, o povo de Israel sendo restaurado, o povo de Judá. Então nós vemos na Bíblia a oração sendo a chave, o caminho para resolver problemas pessoais, o caminho para resolver problemas familiares, o caminho para resolver problemas de nações. E o próprio Deus, ele nos conclama a isso. Quando o povo foi levado cativo à Babilônia, Deus manda um recado por meio de Jeremias. Ele disse, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, vós ireis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor também fala para Salomão, Salomão, se de repente, por causa dos erros da nação, eu permitir que a nação inteira seja prejudicada, de maneira que não haja chuva, não haja prosperidade, não haja legumes na terra e venham as pestes e comece a provocar destruição em todos os lugares. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha Deus falando, Deus deixando claro do quanto Ele está disponível à chave, ao princípio da oração. E Ele diz, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E esse lugar se refere ao templo de Salomão, ao templo que o próprio Jesus falou assim, ó, a partir de agora não é no templo, nem no monte, mas é em espírito e em verdade que o Pai espera que cada um venha adorá-lo. O apóstolo Paulo ensina muito bem que hoje nosso corpo, nosso coração, é o templo do Espírito Santo. Então Deus está dizendo na sua palavra, eu estarei com os meus olhos abertos a esse templo, meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, nesse templo. Se nós começarmos a orar, começarmos a usar o nosso tempo, investir tempo em oração, buscando a Deus, por qualquer motivo, seja lá qual for o motivo, Deus vai nos dar respostas e nós seremos eficazes nessa geração. Ore. A W. Tozer dizia, ore, ore e continue orando, até descobrir que agora está orando de verdade. Fizeram uma pergunta para um grande avivalista, disseram, qual é a mais importante? A oração ou a palavra? A vida de oração ou de leitura bíblica? E ao avivalista ele responde com outra pergunta. Qual seria mais importante para a águia? A asa da direita ou a asa da esquerda? Quando nós lemos e meditamos na Bíblia, nos edificamos, aumentamos a nossa fé. Mas quando nós oramos, nós estamos levando para Deus o resultado da fé que temos. E é isso que vai mudar ao nosso redor, vai mudar o nosso interior, vai mudar as circunstâncias da nossa vida. Tome a oração como uma prioridade diária na sua vida. E então você vai ver e vai poder não somente desfrutar, mas reproduzir o poder que há em uma vida de oração.